Olá, boa noite, me chamo Leno Rodrigues. Em um período de elaboração deste projeto, do Especial da Paixão de Cristo, foi realizado o estudo de todos os textos, de todo o material que a companhia tinha nesses 20 anos, para que a gente pudesse conhecer um pouco da nossa história e que pudéssemos passar também para outras pessoas sobre o olhar e a vida de Jesus Cristo. Como é que se acontece, o decorrer dos personagens, o que Jesus, qual era o seu pensamento, a sua forma de agir. Nós vamos dialogar e conversar sobre a história de Jesus, mas também vamos dialogar com alguns atores, atrizes, bailarinos, pessoas que passaram pela companhia e que deixaram sua história e sua marca, que vivenciaram personagens e que também até hoje permanece nesse longo dos 20 anos. Nós vamos trazer para vocês aqui essas pessoas para que a gente possa dialogar e conhecer um pouco mais. E também estar por dentro desse ciclo pascal. O que é o ciclo pascal? O que é o período da Semana Santa? Nós vamos ver aqui de pertinho com a Companhia Serarte. O começo da história de Jesus já foi retratado e contado de várias maneiras na Companhia Serarte no palco da Paixão. Desde 2004, quando se começou pela Santa Ceia, até 2016 e 2017, que a gente retratou o nascimento e a anunciação da Virgem Maria, quando o anjo anunciou a Maria o nascimento de Jesus. Os primeiros anos de Jesus sempre foram muito importantes para nós, para vermos assim o crescimento, como Jesus crescia, como ele era acompanhado por sua mãe, a Virgem Maria, e por seu pai adotivo José, e como ele recebeu os dons. E que dons eram esses que iam sendo realizados na caminhada de evangelização de Jesus. E para falar deste primeiro momento de Jesus, nós convidamos hoje Naira Menezes, ela que é professora, que é mãe, que é mulher e que também faz parte dessa comunidade há muito tempo. Ela vai falar um pouco para vocês da sua experiência de como vivenciar a mãe de Jesus, aquela que acompanhou o seu filho desde a geração do ventre até a cruz. Com vocês, Naira Menezes. Tudo começou, com um grupo de crisma que tinha aqui na Capela de São Francisco, e veio essa ideia de teatro, de fazer teatro, de fazer algumas peças, algumas apresentações aqui mesmo na igreja, E aí a primeira apresentação que nós fizemos foi o Ser Criados, Que foi apresentada aqui na igrejinha de São Francisco, e depois foi crescendo o espetáculo e foi levado para outros lugares. Diante de ter muitos participantes e crescendo, aí veio a ideia de se tornar uma companhia, Companhia Serarte. Depois que começou a entrar mais pessoas e o grupo ficou maior. Fizemos peças de comédia, como Dança dos Trapos. Fizemos o Cavalinho Azul, que era uma peça infantil também. E também chegamos a contar aqui na Capela de São Francisco a história de São Francisco, E aí chegou o dia de fazer a Paixão de Cristo, Até que eu recebi o convite de fazer Maria, pela primeira vez. Que foi uma experiência muito forte, assim, muito marcante na minha vida. Porque outros personagens a gente tinha um lado mais fácil de representar, E Maria tinha esse lado mais forte de você estar no personagem, para passar aquela emoção. E para mim foi uma experiência assim muito diferente de todas as outras, O processo de encenar Maria, Eu fiz várias vezes Maria na Paixão de Cristo e para mim foi uma experiência que ficou marcada na minha vida, esse personagem, Que era um personagem muito diferente de todos os outros que eu já tinha feito nessa caminhada de teatro. E até porque, esse processo da Paixão de Cristo é um processo que exige muito estudo, assim, muita dedicação àquele personagem que você recebe, Então, ali você tem que pesquisar, você tem que assistir filmes, vídeos, para que naquele momento da sua interpretação, você leve algo daquele personagem para a pessoa, para as pessoas que estão assistindo. Então, assim, cada personagem, você recebia aquele personagem, ali você ia se dedicar, a pesquisar, a estudar, a ver como era que aquele personagem ele agia para você poder, interpretar na sua apresentação da Paixão de Cristo.
que era um espetáculo maior, né, com mais pessoas, e a gente enfrentou esse desafio, né? Ensaiávamos aqui na igrejinha, né? A igrejinha que sempre foi um local onde todo mundo se reunia para ensaiar. E essa Paixão de Cristo, ela foi encenada por trás da igreja matriz, né? E os atores se apresentavam em cima desse caminhão, né? Foi a nossa primeira experiência com a Paixão de Cristo, né? E depois dessa apresentação, né, veio essa ideia de ficar todo ano apresentando a Paixão de Cristo aqui na cidade, né, na cidade de Pacajus. E aí eu continuei nessa caminhada, né, das apresentações e ensinando a Paixão. Eu acho assim, né, que o intuito de todos os anos levar a Paixão de Cristo para as pessoas também seria uma forma de evangelizar, porque ali estaria, né, contando a maior história de amor da humanidade. Então, por isso, todo ano ficou, né, no calendário, né, a Paixão de Cristo aqui na cidade de Pacajus. Então, na minha opinião, uma forma de evangelizar também as pessoas, né, e as pessoas realmente irem para sentir aquela emoção que os atores estão passando, né, e viver também aquele momento através da apresentação, né, da Paixão de Cristo. Assim como os primeiros momentos da vida de Jesus, a sua história foi dando decorrência. E a gente retratava muito isso no palco nas parábolas. Jesus, ele passou por várias cidades, da Samaria, Galileia, de Judá, Belém. E Jesus ia passando e ia pregando e anunciando o seu amor. E a Companhia Serarte sempre desenvolveu no palco essas cenas que chamam a atenção do povo. As parábolas são momentos muito fortes que levam o povo a retratar a história de vida de Jesus. E para falar das parábolas e dessa parte da vida de Jesus, convidamos ele, que é nosso amigo e que também nos contribuiu muito no processo de crescimento da companhia. Ele que é pai, avô, professor, escritor, ministro da palavra, grande José Valdir Gomes Bezerra, o professor Zé Valdir. Quando Jesus iniciou o seu ministério, isso após o batismo feito por João Batista, Jesus era uma pessoa comum, um cidadão comum, tão comum que a Boa Nova, o Evangelho depois escrito, se referia a ele como o filho do carpinteiro. Talvez até pelo fato de ser filho do carpinteiro, Jesus não frequentou universidades, nunca se afastou do perímetro onde praticamente nasceu, mas como Deus e homem, talvez mais Deus do que homem, trouxe a sabedoria divina para perceber que a Boa Nova, que o seu anúncio deveria atingir a classe mais popular. Os eruditos representavam a classe de poder. Jesus não ia se dirigir para esta classe. Jesus preferiu, então, utilizar aquela linguagem que os antigos, na Torá hebraica, já se utilizavam, que era uma forma de identificar, de aproximar o que ele queria transmitir com aquilo que o povo estava habituado a ouvir. A parábola não foi inventada por Jesus Cristo. Ele se apoderou desse gênero literário para conseguir obter facilidade na transmissão do pensamento. Ele sabia do pouco tempo que pregaria às multidões e preferiu utilizar uma forma didática, pedagogicamente rápida para o aprendizado. Mas por que a preferência pela parábola? Porque ele necessitava de se aproximar do público a quem ele desejava, a quem ele queria atingir. Mas não foi da pedagogia de Jesus fazer as coisas prontas. Jesus sempre agiu para trazer primeiro a ação do povo na sua própria libertação.
a libertação, a salvação, a transformação não vem do alto, a transformação começa no meio do povo. Quando Jesus chama a samaritana, mantém um diálogo com a samaritana, novamente é de se destacar que ali não era apenas um fato corriqueiro. Assim como na parábola do bom samaritano, há que se destacar a diferença cultural, política, econômica e religiosa entre os de Jesus, chamados, e os samaritanos, porque eles eram relegados, eles eram completamente diferenciados geograficamente, politicamente, economicamente. E Jesus dá um sinal, que toda a ação de Jesus, ou nas parábolas, ou nos seus gestos, ou no seu discurso, todas as ações de Jesus tinham um objetivo, não eram ações gratuitas, eram ações que tinham objetivos didáticos. Então, é o que aconteceu quando ele mantém o diálogo com a samaritana. Ele dá um gesto, um sinal poderoso, assim como foram outros grandes gestos. Maria Madalena, assim como foram as bodas de Caná, assim como foi o diálogo que ele manteve já no estertor de plena dor na cruz, quando ele diz ao ladrão arrependido: hoje mesmo tu estarás no paraíso. Todos são gestos simbólicos e profundamente, é bom que se diga, eficazes na ação transformadora da palavra e da ação de Jesus Cristo. Uma atitude de Jesus Cristo é muito valiosa dentro da didática, da pedagogia de Jesus Cristo, a que ser observado em relação ao chamado lava-pés. No lava-pés, o que é que acontece? Jesus toma da cultura do seu povo. A região era geograficamente inóspita, era geograficamente propícia a que as pessoas, no seu deslocamento, ou através de animais, ou através da caminhada, elas acumulassem sujeiras nos seus pés. É bom lembrar aqui, por exemplo, também quando ele diz que o que é pecado, que o que contamina não é o que entra, mas o que sai da boca, tem essa preocupação muito clara de Jesus Cristo em mostrar que é necessário que se lave a alma no lugar do corpo apenas. Então, aquele ato de Jesus, ele enquanto mestre, no momento em que ele sabia que iria fazer a sua passagem, a sua Páscoa definitiva, um gesto profundamente significativo, mostrando qual era a missão dos discípulos. Eles não iriam ser servidos, eles não iriam ter a posição de mandantes, de reis, daqueles que iriam ser servidos. Se eles queriam seguir a Jesus, eles teriam que se dispor a servir. O lavar os pés foi utilizado como aquele gesto mais prático que Jesus percebeu naquele momento para representar com os seus discípulos. Então é mais um momento extremamente pedagógico, didático, que Jesus Cristo utilizou para fazer a sua mensagem, para fazer com que a sua mensagem chegasse ao melhor resultado possível. O Domingo de Ramos tem uma importância muito grande na última semana e momentos de Cristo. Esta é a semana que marca desde a sua entrada triunfal à sua crucificação na Sexta-feira Santa. Ao longo dessa semana, vários acontecimentos foram marcados. O templo foi purificado, Jesus voltou ao templo para pregar várias vezes, Jesus pregou para seus discípulos e ensinou o que cada um deveria fazer e onde deveria ir. Jesus chegou a ser tentado e também procurou e encontrou força no anjo do Senhor. Foi uma semana crucial para Jesus. Um dos acontecimentos mais importantes e marcantes é uma das cenas mais belas e clássicas, a Santa Ceia. É o último momento de Jesus com seus discípulos, quando estão reunidos e ceiam.
E ele, neste momento, olha para cada um e fala o verdadeiro sentimento daquele momento. Então, esse momento foi um momento especial na vida dos discípulos de Jesus. Meu nome é José Cleuson Carneiro da Silva, estou na companhia desde 2010. Foi uma indicação pelo Dan Borges, o Dan Borges que me chamou. No primeiro momento eu fiquei fascinado, porque era a primeira vez que realmente eu participava de um teatro e com tanta grandeza assim, você contar a história de Jesus. Foi muito marcante. Primeiro personagem, assim, eu fui logo Simão Sirineu, bastante marcante. Foi muito gratificante para mim estar participando da companhia pela primeira vez e interpretando um personagem na Paixão de Cristo. E, consequência, foi um dos discípulos que gostei demais em você vivenciar assim, ficar próximo de Jesus, você entrar naquele clima com Jesus, que as pregações e principalmente também na ceia. A ceia é um momento assim, um ponto-chave assim da Paixão de Cristo, né? É um momento mais marcante que a gente está ali, aquele momento que sempre os discípulos se juntam com Jesus, está sempre aquele momento ali entre, não fica mais só os discípulos e Jesus, não tem aquela multidão, todo mundo fica à vontade, todo mundo pode ser pessoas no seu momento de lazer ali, que é o que os discípulos se sentiam próximos a Jesus, que era aqueles momentos que eles poderiam vivenciar com Jesus, que eles poderiam estar mais próximo do Mestre. Aí tem vários momentos na ceia, tem um momento de alegria, que todo mundo chega, tá aquela fartura na mesa, todo mundo se alimentando, todo mundo comendo. Jesus começa a fazer os seus ensinamentos, sempre através de metáfora, que sempre a gente fica pensando no que Jesus está falando. Aí é no momento crucial em que ele fala que entre os discípulos, aquele que ele escolheu, aquelas pessoas que eles escolheram para seguir ele, há um traidor. Aí é um momento assim que todo mundo fica apreensivo, quem será, e ninguém acredita no que Jesus fala, mas fica sem acreditar que há entre os irmãos ali, entre os discípulos de Jesus, há um traidor. E quando ele fala que só aquela conversa que a gente não escuta bem, que ele diz, Judas, o que tem de fazer que faz agora, aí Judas se levanta e fica aquela apreensão, mas depois Jesus acalma nossos corações, confortando a gente para o pior que vem, que é justamente o momento que ele vai para o Monte das Oliveiras, que ali o mestre vai ser entregue, onde começa realmente o sofrimento de Jesus, que ele vai passar por várias aprovações. Aí no Monte das Oliveiras tem aquela tentação, os discípulos ficam ali próximo a ele, mas a gente fica meio sem entender, porque a cena é meio essa, porque aparece o demônio, aparece o diabo e Jesus fica lá conversando com ele e a gente fica tentando imaginar na nossa cabeça que nós não estamos presenciando aquela cena. Aí ele chama os discípulos, a gente se levanta e logo em seguida vem os soldados para levarem Jesus. Alguns ficam, alguns correm, mas Jesus acalma também, acalmando os discípulos. Diz que vai ficar tudo bem e ele segue com os soldados justamente para proteger os discípulos, porque ele não quer ver ninguém preso, ele não quer morte e por isso que Jesus mais uma vez se sacrifica ali pelos discípulos. Aí participar da Paixão de Cristo é um momento único nas nossas vidas, pelo menos na minha. Quem tiver a oportunidade de participar da Paixão de Cristo, ou em grande escala, ou mesmo em pequeno, na sua comunidade, participe, porque vale muito a pena mesmo. Olá pessoal, eu sou o Berg Brasil. É um prazer, obrigado por ter sido convidado para participar desse projeto, para falar um pouco sobre a minha experiência na Paixão de Cristo, da cidade de Pacajus. Eu, quando fui convidado pela primeira vez em 2006, fiquei
alegre e nervoso ao mesmo tempo, porque eu estava sendo convidado para participar do maior espetáculo de teatro da região e de uma das companhias mais conhecidas aqui do nosso município, né, a Companhia Serarte. Então foi um misto de nervosismo com alegria. Fui muito bem recebido, já conheci alguns dos participantes, alguns dos atores, né? Inclusive já tinha estudado com o diretor do espetáculo, né, o Edson Freitas, e foi muito gratificante, foi uma experiência muito boa. E aí continuei a ser convidado nos outros anos, né? Já fiz, nesse período de Paixão de Cristo, já completei 10 anos e sempre uma experiência de aprendizagem. E falando um pouco, né, que me pediram para falar um pouco sobre a minha experiência em interpretar os vilões do Sinédrio, né? Porque em todos esses anos da Paixão de Cristo, eu sempre fui convidado para fazer, né, os antagonistas. E minha primeira personagem, né, que foi Anás, eu já me assustei, eram textos longos, mas assim, uma complexidade que valeu a pena, né, ter superado, porque são personagens fortes, né, são personagens importantes, né, sem eles não teriam a Paixão de Cristo, né, sem toda aquela traição, sem toda aquela ambição, né, dos sacerdotes, Jesus não teria passado por tudo aquilo e se transformado, né, nesse personagem histórico que ele é hoje. Então, sempre muito gratificante fazer, já fiz Anás, Caifás, né, os sacerdotes cruéis, né, os personagens cruéis de toda essa história de Jesus Cristo. Participar do espetáculo da Paixão de Cristo, Pacajus, é sempre gratificante. Você chega naquele palco e vê milhares de pessoas ali, né, aguardando. Todo mundo já sabe o roteiro, mas sempre todo mundo se emociona, sempre tem um elemento novo, muito gratificante. Agradeço à Companhia Serarte por me dar essa oportunidade de sempre estar participando desse grande espetáculo. Jesus foi traído por um de seus discípulos, Judas Iscariotes. Os chefes dos sacerdotes e do Sinédrio se reuniram e foram até Judas para pegar e capturar Jesus. Foram responsáveis pela captura de Jesus no Monte das Oliveiras. Aqui vou pedir licença e vou falar um pouco do cenário político da época e também da história das religiões na época de Jesus. Desde o ano de 722 a.C., o país onde vivia o povo de Israel estava sendo dominado por nações estrangeiras. A partir do ano de 63 a.C., estes países passaram a ser dominados pelo governo romano. A Palestina é uma denominação histórica geográfica da área que cobre hoje o Estado de Israel. Como característica da época, partido político e religião andavam juntos. Eram a mesma coisa. Era este o cenário político da época de Cristo. E é a partir da captura de Jesus que começa toda a cena de sofrimento até o Calvário. E para falar sobre este assunto, vamos convidar ele, o ator também que está desde a primeira edição, Alexandre Paixão, que já foi sacerdote, já foi Herodes, já foi Pôncio Pilatos. Ele vai falar um pouco sobre esse assunto da captura e julgamento de Jesus. Olá, gente, tudo bem? Me chamo Alexandre Paixão, sou produtor cultural, ator daqui de Pacajus e fui convidado para fazer parte aqui desse projeto da Companhia Serarte. Companhia essa que há longos 20 anos atrás eu tive o prazer de estar lá um pouco depois do seu nascimento, tive o prazer de estar lá nas suas primeiras produções, desde São Francisco da Paz, passando por Cavalinho Azul, a primeira Paixão de Cristo e eu consigo dizer que a Companhia Serarte, ela sim fez parte da minha formação artística, de apresentar para mim conceitos artísticos, de coisas que calcaram o meu fazer artístico ao longo de toda a minha vida. Então eu fui convidado para falar aqui um pouco sobre alguns dos personagens que eu mais pude interpretar nesses mais de uma década em que eu fiz parte da Paixão de Cristo, que é os sacerdotes. São esses personagens que, para a visão de alguns, são os vilões, para a visão de outros, são pessoas que seguiam as regras que a sociedade cultural, social e religiosa na época exercia. Então, assim, falar sobre os sacerdotes é algo um pouco complexo,
porque eles vêm de nuances culturais muito fortes da sua época, né? As vivências deles, junto com a experiência que Jesus estava passando naquele momento, foram algo assim muito significativo para a história do cristianismo que nós temos hoje. Jesus, que foi fazer todos os ensinamentos e peregrinações nas cidades de Israel, ele conseguiu realmente cativar o povo, conseguiu passar a sua liturgia, conseguiu passar todo o ensinamento, toda aquela missão que ele pegou para si, né, aquela missão que ele recebeu de Deus, de passar para o público, de passar para os seus fiéis, de passar para as pessoas da época, todos os ensinamentos de Deus. E, de certo modo, esses ensinamentos que ele primeiro foi nas cidades circunvizinhas de Israel, chamaram a atenção dos sacerdotes, né, que viam naquele homem uma certa insurgência contra as regras, né, que estavam sendo impostas pela religião da época, né. Eu conseguia visivelmente perceber isso nos meus estudos para compor esses personagens, né, que eu já fui quase todos, com exceção de Caifás. Então, assim, os sacerdotes, ao perceber de que Jesus era aquela pessoa que estava indo contra os ensinamentos culturais da época, contra a religião que estava sendo colocada, imposta naquele momento histórico, então ele não era uma pessoa benquista para os sacerdotes, né? Porque ele pregava uma visão diferente de religião, uma visão diferente de como se conectar com Deus, de como se conectar com o irmão, de como fazer com que a Boa Nova fosse espalhada de forma mais simples, mas de contato mais direto com Deus, né? E somado ao fato também de que Jesus conseguia insuflar algumas opiniões em alguns populares, né? Quando diziam que os sacerdotes eram os mercadores do templo, onde eles lá no templo de Jerusalém houvesse o comércio e que esse comércio era também apoiado e fomentado pelos sacerdotes, né? De conhecimento geral de que até alguns séculos atrás pagava-se, né, para ter um espaço no céu, e os sacerdotes também recebiam essa espécie de pagamento. Então, assim, Jesus pregava uma quebra de paradigmas muito, muito forte para os sacerdotes. E quando eles viram que Jesus teve uma entrada triunfal em Jerusalém, né, com louros, e então eles viram que aquele homem, ele significava algo que, de certo modo, quebrava com que a religião e o que eles praticavam na época. Então eu consigo dizer que os sacerdotes ficavam meio que de olho, sabe, nas ações e nas pregações de Jesus, né? Jesus dizia que era o rei dos judeus. Isso, para os sacerdotes, era uma blasfêmia. Isso era algo que era imperdoável para a religião da época, né? Dizer que era o rei dos judeus. E só Deus diria quem seria o rei dos judeus. Então eles fizeram todo um levante popular, convocaram pessoas para participar dentro do conselho dos sacerdotes, logo após quando Jesus foi capturado lá no Monte das Oliveiras, para que eles conseguissem comprovar de que tudo aquilo que Jesus disse era uma blasfêmia, que tudo aquilo que Jesus disse, que a visão da religião praticada por eles era um pecado supremo. Então, assim, embora eles não houvessem e não tivessem o poder de condenar ninguém, eles queriam que condenar Jesus à morte, pois ele quebrava com muitos paradigmas da religião. Ele era uma afronta direta ao poder religioso da época, né? E religião e política andavam meio que lado a lado. Então eles tinham que fazer com que um levante popular fosse contra Jesus. Então eles pegaram realmente muita gente, chamaram pessoas, pagaram pessoas para estar ali presente, para ir contra Jesus, justamente no julgamento de Pôncio Pilatos, onde após o conselho dos sacerdotes, eles levaram Jesus para Pôncio Pilatos, para que lá o Pôncio Pilatos fizessem o julgamento de Jesus. E nesse levante popular que eles tiveram com as pessoas, né, de realmente fazer com que elas pensassem diferente de Jesus Cristo, fazer com que eles vissem aquele homem que estava pregando sobre fé, comunhão, sobre bem ao próximo, sobre todas essas virtudes que vocês já sabem, né? Então, na construção social que eles fizeram com a população, de realmente cooptá-los para que eles
vissem Jesus como um corruptor, como um homem pecador, como um homem blasfemador, né? Então, assim, eles conseguiram fazer com que houvesse um levante popular realmente contra Jesus e seus discípulos e seus seguidores, né? Pedro foi cooptado por alguns deles. Quando Pedro negou Jesus as 3 vezes, então, assim, foram os seguidores dos sacerdotes que fizeram esses questionamentos, né? Foram os seguidores do sacerdote, juntamente com eles, que foram até Judas, né? Ao vê-lo, de certo modo, questionar alguns pensamentos de Jesus, e cooptaram ele para que ele entregasse Jesus, né, para os sacerdotes, para que possivelmente fosse julgado. Então é muito perceptível esse poder que eles detinham sobre as pessoas, que eles tinham perante aquela população, de realmente mantenimento de poder, de levante popular, de manipular a opinião popular de forma geral, para seguir as suas vontades e os seus interesses. Então, assim, os sacerdotes, eles eram um pouco complexos, eram personagens bem tridimensionais, vamos dizer assim, dentro da história. Então, eles foram seres e atores ativos na condenação de Jesus. Foram eles que fizeram todo um levante popular para que Jesus fosse condenado por Pôncio Pilatos. Não sei se eles são frutos da cultura religiosa e política da sua época, ou eles faziam isso por pura ganância e mantenimento de poder nos seus braços e todo aquele controle religioso e social que eles detinham, né? Isso aí realmente é algo que a se pensar, né? Mas esses, pelo menos na minha visão, é o norte do pensamento dos sacerdotes. Então, assim, sou eternamente grato. Obrigado, Companhia Serarte. E é isso aí. Roma era a maior potência econômica e política da época e tinha seu representante maior, que era Pôncio Pilatos. Os sacerdotes do templo capturaram Jesus no Monte das Oliveiras e levaram até o governador, para que o governador o julgasse. E para falar um pouco sobre este assunto e essas cenas, convidamos ele, o professor e mestre Augusto César, e também ator da Companhia Serarte, que atuou também Pôncio Pilatos. Olá, gente, eu sou Augusto César, estou aqui para falar da minha experiência ao longo desses anos na Companhia Serarte de Teatro e Dança, que se iniciou em 2002, dá ênfase assim à interpretação de Pôncio Pilatos, né? Essa figura que para o público é tão esperada, mas também de certa forma é um personagem que podemos dizer odiado, né? Pelas pessoas, pelo público, porque de certa forma as pessoas o veem como um grande responsável pela condenação de Jesus. A primeira vez que eu interpretei, para mim assim foi, de certa forma, todos os papéis são difíceis, mas esse é o de mais de destaque também, nas cenas da Paixão de Cristo, porque eu estaria lá contracenando com o meu irmão Edson, que é o diretor da Paixão, que interpretou por vários anos Jesus Cristo, Então eu estava lá para fazer o papel de Pilatos, e não do irmão do Edson. Então eu incorporei esse personagem, eu o estudei. É uma pessoa, Pilatos, muito temperamental, é um comandante militar, romano, que estava ali para cumprir com o seu papel, de governador. E depois que Jesus foi julgado pelo Sinédrio, trazido a Pilatos, trazido para que ele pudesse ser julgado. A gente sabe que Pilatos foi induzido pelos sumos sacerdotes, porque os sumos sacerdotes assim o pressionaram, porque a multidão estava eufórica, dada aquela situação que Jesus se titulava o Rei dos Judeus. Então, para os sacerdotes isso era uma blasfêmia, então levava Jesus, a Pôncio Pilatos para que ele desse o veredito final. E a gente percebe, que Pilatos
uma hora ou outra ele é muito pensativo em relação àquele homem que era como um cordeiro, de fato era um cordeiro que estava sendo colocado para ser sacrificado, né? E depois de toda a pressão, né, da população, Pilatos tomou uma decisão que era flagelar Jesus para depois, assim, talvez libertá-lo. Mas aí foi colocado toda aquela situação, pressão aumentou, né, e ele se viu na condição de governador para então tomar uma decisão, né? Muitas vezes, ao meu ver, no seu íntimo, se ele pudesse libertar Jesus, ele libertaria, né? E deixaria Barrabás preso, porque Barrabás era um inimigo de Roma, né? E aí as pessoas assim escolheram Barrabás, né? E Jesus foi, né, condenado. Mas é interessante que aquele momento em que Pilatos diz, né? Eu na condição me lembro muito bem que ele, quando o servo o leva a bandeja com água, naquele momento ele mostra simbolicamente que ali não era mais problema dele, ele lavava ali a culpa, né, sua culpa, se assim as pessoas, muitas delas, é uma questão de interpretação, verão como uma pessoa que foi responsável em condenar Jesus, das piores condenações que um homem pudesse receber na época, que era a crucificação. Muitas vezes a gente diz, eu sou igual ao Pôncio Pilatos, né, lavo as mãos, né? Então, de certa forma, ele também se omitia, né, porque no fundo, Pilatos não queria julgar Jesus, mas foi pressionado por sua posição privilegiada de governador. E a gente sabe que essa questão de julgar Jesus é uma questão que permeia muitas situações, muitas cenas, né? A gente sabe que Jesus passou pelo Sinédrio, foi para vários julgamentos, né? E acabou culminando com a sua crucificação. Mas é importante que a posição de Pilatos, ela deveria existir para que realmente se cumprisse realmente o que estava nas Escrituras. Então, para mim, como ator, durante, né, esses anos todos, de 2002 para cá, foi muito emocionante, né? A gente percebia também nos olhos do público, né? Que a gente muitas vezes não era bem visto, né? Até os próprios soldados, né? A gente sabe que quem entra realmente nessa experiência de pegar um papel de destaque como Pôncio Pilatos, precisa realmente incorporar, né, mergulhar nessa vivência, conhecer o perfil desse grande ator. Então, para mim, foi uma grande experiência de vida também, né, porque a gente acaba mergulhando nessa experiência, né, da vida de Cristo. Injustamente julgado, fortemente açoitado e humilhado durante todo o percurso do Calvário, Jesus sai do palácio de Pôncio Pilatos e vai até o Calvário, onde será crucificado. A Via Crucis é o percurso que Jesus carrega a sua cruz até o Monte Calvário. Para falar um pouco sobre este momento vivenciado por Jesus, a Via Sacra, convidamos o pároco Padre Daniel Moraes, da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Olá a todos que estão assistindo esse momento, que já estão de fato em sintonia com toda essa experiência da Companhia Serarte aqui de Pacajus. Eu sou o Padre Daniel Moraes, aqui da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Pacajus, e fui convidado para conversar um pouco sobre a paixão de Cristo, mas na questão das razões teológicas, já que se trata de uma encenação, de algo teatral que leva o entretenimento ao povo, mas também tem uma intenção de evangelizar, até porque acaba fazendo esse trabalho, né? Já que se trata da pessoa de Jesus, da sua importância na história, da sua importância na religião, de fato a religião cristã, e da sua importância sobretudo na igreja, já que a igreja foi fundada por ele com esse propósito de evangelizar. E desde que surge isso, sempre se buscou fazer uma representação ou representações dos momentos importantes na vida de Cristo, como para a vida da igreja, que levam
sobretudo a paixão de Cristo, e falar um pouco das questões teológicas que são baseadas, de fato, naquilo que a Bíblia nos apresenta de modo especial no Evangelho. A paixão de Cristo, ela faz parte de um momento em que engloba, ou melhor, que vai ser tomado na reflexão teológica posterior do mistério pascal de Jesus Cristo. O mistério pascal de Jesus Cristo tem a ver com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Olha, desde os tempos antigos, já conta-se mais de milênios, que se faz as vias sacras. O que era a via sacra? Está dizendo, inclusive é chamado em outros lugares, é chamado de via crucis. Via crucis porque significa, ou melhor, ela está ligada a uma experiência do lugar onde Jesus foi julgado, condenado, lá do pretório, seguiu numa ruazinha, numa estreita, subindo um pequeno monte até chegar ao Calvário, que era um monte, chamava o Monte da Caveira, fica fora da cidade de Jerusalém, um pouco afastado assim, mas não é tão distante. E nesse caminho aconteceram vários eventos, né? Tiveram várias situações diferentes, né? Aí, inclusive, os evangelhos tratam algumas deles, como Jesus que se encontra com as mulheres, Jesus que cai no caminho. Então se fala de outros momentos, como Jesus que se encontra com Verônica. Então isso na Idade Média foi a forma de celebrar que o povo tinha. A via sacra, ela é para lembrar exatamente o que dizia a via crucis, o caminho que Jesus faz até o Calvário. E nesse caminho até o Calvário acontecem várias coisas, né? E lá no Calvário mesmo acontecem várias coisas. Cristo que perdoa o ladrão, Cristo que depois de suas vestes e assim por diante. Então, isso é marcante e é um momento de fé e isso leva as pessoas a pensar. Mas a via sacra também explora outros textos que são chamados textos deuterocanônicos ou textos apócrifos, que são evangelhos, textos que foram escritos, mas que não foram colocados na Bíblia como livros inspirados, né, no cânon bíblico. A cruz tem duas compreensões. Naquela época, inclusive, a única compreensão da cruz era o lugar dos condenados. Os piores criminosos eram crucificados, principalmente os criminosos de crimes hediondos, né? E Jesus foi acusado de um crime hediondo que não cometeu. Logo em seguida, quando Jesus passa pela cruz, inclusive já no Evangelho se faz referência à cruz, quem não tomar a sua cruz, não renunciar a si mesmo, não é digno de me seguir, né? Então, não é digno de mim. Então, a cruz, ela se tornou para nós o sinal de vida nova, o sinal de salvação. Ela foi se tornou a imagem, como configurando a árvore da vida que estava lá no paraíso. A cruz agora é a árvore da vida, onde foi colocado a salvação de toda a humanidade. Então, a cruz tem esse sentido. Tanto é que nós temos a cruz como símbolo. Se para muitos na época, ou para quase todos na época, a cruz era o sinal de derrota, o sinal de condenação, de esmagamento, de destruição completa, em Cristo a cruz se torna um sinal de vida nova. Celebrar a paixão de Cristo é celebrar esse amor pleno de Deus por nós, né? E a cruz é sinal disso. O Evangelho veio anunciar o reino de Deus e implantar o reino de Deus. É isso que Jesus veio fazer. O reino de Deus não é o reino que se compreende como o reino de Roma, ou o reino de Herodes, é um reino diferente. O reino de Deus é o reino da vida, o reino do mundo, o reino que esse mundo oferece é o reino da morte, é o reino que esmaga, que destrói, que pratica a injustiça, que pratica o autoritarismo, que pratica usando terminologias muito fortes também, um brilhantismo da pessoa que está à frente do poder, ela que tem que aparecer, ela não está a serviço
dominar, que ela entende, é mandar, é manipular e assim por diante, é derrotar o inimigo. E o reino de Deus é o reino da justiça, o reino do amor, o reino da paz. Aquilo que a gente vai sempre até falando nas celebrações do Natal, se lembra disso. Reino do amor, reino da justiça, reino do amor, reino da paz. Então, Jesus veio anunciar o reino. E o reino é um reino que perdoa. O reino de Deus é onde encontra-se o perdão, a misericórdia, onde se encontra a abundância, não é que encontra a felicidade. Não é nada do que nós compreendemos de forma material. Como é que se encontra paz no meio de guerra? Aquele que é promotor da paz, ele vai viver isso. É assim que Jesus age. Ele, no alto da cruz, ele dizia o quê? Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que faz. Até o último momento de vida de Jesus neste chão, ele sempre está pregando o reino de Deus. O reino de Deus é muito forte. E o reino de Deus, ele fala de amor. Inclusive, Jesus deixa uma única lei constituinte, se a gente fosse usar assim. Qual é a lei constituinte que Jesus usa? Amai-vos uns aos outros, e a medida do amor é como eu vos amei. Né? Isso é o reino de Deus. Né? Tanto é que ele diz, o reino de Deus já está no meio de vós. Por que está no meio de vós? Quando a gente começa a viver esses princípios do reino, esses princípios evangélicos. O ministério da vida de Jesus tem um grande potencial. A sua forma de agir, de falar, a própria Santa Ceia vem nos mostrar o que ele sempre nos diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Foram momentos fortes e de ensinamento à nossa vida e doutrina cristã. Todo esse período da história de Jesus vem falar dos seus mistérios, do mistério do seu nascimento, do seu caminhar e da sua vida pública, pois dessa forma são os evangelhos que são vivenciados por ele em suas pregações e doutrinas. E assim, Jesus lançou sementes e convites, lançou redes como pescador e atraiu muitas pessoas para se tornar seus discípulos e também propagadores das suas palavras. Assim, foi a missão de Jesus. Após os ensinamentos de Jesus e as parábolas, vieram as transgressões e assim a morte de Jesus Cristo. Jesus foi morto, crucificado e ressuscitou. Para falar um pouco sobre o fim da história humana de Jesus, convidamos ele, Edson Freitas, idealizador e criador da Companhia Serarte, e também aquele que participou de todo o processo de direção dos primeiros textos da Paixão desde o seu primeiro ano de realização. O Edson é produtor cultural, professor e também foi articulador desta comunidade, que motivou esses jovens a estar fazendo história hoje nesses 20 anos de Paixão de Cristo. Primeiro, né, o texto da Paixão, isso foi algo que eu decidi desde o início, né? Por mais que o contexto, né, da vida, da morte, né, da paixão de Cristo, da paixão, né, tinha que ser o mesmo, porque isso é sagrado, o texto da ceia é sagrado, né, dos julgamentos, né, do Monte das Oliveiras. Então a gente não podia mudar, mas a gente poderia trazer um novo formato, um novo desenho, para que a cada ano as pessoas pudessem aprofundar mais. Eu sei que eu vi, tá 15 anos que eu vejo essa cena, mas agora eu estou vendo um novo formato em que a gente aprofunda a partir de uma outra ótica que a gente não tinha visto no ano anterior, nem naquele ano, nem naquele ano. Quando você tem no texto da Paixão cenas que se repetem, entre aspas, todos os anos, aí eu buscava uma certa, vamos dizer assim, uma fuga para aprofundar essa vida de Jesus e o que veio antes da sua paixão e morte, nas parábolas, no seu nascimento, na sua infância, na sua adolescência, né, nos encontros deles com os primeiros discípulos. Então a gente foi sempre buscar algo que pudesse nos levar, a nos preparar para o que vai vir lá na frente, né, que é a paixão em si. As cenas que mais me impactavam quando eu escrevia é a abordagem de diálogos das mulheres na vida de Jesus. Principalmente Maria Madalena,
a samaritana, que eu considero a cena de Jesus com a samaritana de uma pregação que transcende o tempo. A cena de Jesus com as mulheres tem algo de tão belo, tão mágico, tão bíblico, tão profundo, né? Que então isso mexe muito comigo. Esse tipo de contexto, né, que você traz, até você pode, nesse caso, você pode abrir para outras versões, né, de diálogos, para que o público de hoje se identifique diretamente consigo, com a vida que está aí, né, que nos rodeia, com as circunstâncias e tudo. Então, as cenas das mulheres, da samaritana, da mulher apedrejada, de Maria Madalena, né, enfim, todas as mulheres que passaram pela vida de Jesus. É algo realmente que continua me encantando, porque é uma das cenas mais bonitas, com exceção do que é exclusivo do contexto da Paixão de Cristo. Mas essas cenas, elas mexem muito comigo. Eu acho muito profundo. Na verdade, a Paixão de Cristo, né, o contexto, né, o texto teatral, com base na pesquisa que a gente ia fazendo ao longo desses anos, né, dos 18 anos da Paixão pelo qual eu estive à frente, eu diria assim, que a Paixão de Cristo, partindo primeiro desse princípio, né, 90% do texto da Paixão de Cristo, uma coisa é a vida de Jesus até a morte dele. Um homem de carne e osso que viveu entre nós como humano e como tudo. Outra coisa é o pós-paixão, que é a ressurreição, né? Esse é o grande mistério da vida de Jesus. Todas as crenças religiosas que lidam com isso e acreditam partem da questão da fé. Eu acredito que Jesus ressuscitou. E dizer que Jesus morreu na cruz, Jesus deu a vida pelos seus, Jesus curou. Aí você pegando isso daí, aí quando você chega na ressurreição, os discípulos, segundo os estudiosos, né, segundo o que se tem descrito sobre isso, né, e o que a gente aprofunda sobre isso, eles estavam sendo perseguidos, né, como Jesus foi perseguido. Então, eles se fecharam entre eles, né, com medo de serem, né, descobertos, e com isso pagarem também. Então eles se fecharam, daí você já tira, né? O medo, a insegurança, estavam se sentindo como covardes por terem traído o mestre. E isso tudo, se você for pensar na cabeça de cada um deles, né? Judas já teria, dentro desse contexto, desse período, já teria se assassinado, né? Morrido enforcado. Ele tomou essa decisão pela traição que ele fez e tudo. E os outros discípulos não, né? Eu sempre buscava a Paixão de Cristo pelo olhar também filosófico, porque eram pessoas, eram humanos como a gente, né? Estavam com medo de serem pegos, ninguém queria ser descoberto. E mesmo que eles saíssem, era um só e era com muito cuidado para evitar que todos eles saíssem juntos, porque em grupo eles iriam ser chamados mais atenção, né? Já as mulheres nem tanto, mas os 12 discípulos sim, né? Agora no caso os 11. Aí Maria Madalena, né? Que foi considerada pela igreja agora recentemente, né? Como a apóstola da igreja, né? Por ter sido a primeira a receber a notícia e a primeira a dar a notícia. Quem mais poderia dar essa notícia, segundo o pensamento de Jesus e o desejo dele, seria uma mulher. Para causar justamente essa confusão ainda maior na cabeça deles. Como é que eles iriam receber uma notícia de uma mulher? Na época a gente já sabia, né, segundo os historiadores, enfim, pela discriminação, pelo preconceito, né, enfim, para com a mulher da época. Mas Jesus veio, rompeu com esses paradigmas, revolucionou, deu a atenção que as mulheres mereciam e lançou no meio daqueles homens, daqueles 11 homens que estavam lá, uma mulher para dizer para eles que Jesus estava vivo. E para eles duvidarem e se questionarem e perguntar, mas vamos lembrar de tudo que Jesus disse no meio deles. As pregações, as palavras de Jesus, ele já tinha dito isso. Ele disse isso na ceia. Mas os discípulos, eles se confundiam. Ele, ao mesmo tempo que eles acreditavam, mas era um acreditar naquele momento
não era ilusório, não era uma coisa, mas se você for ver pela ótica humana da coisa, né, racional da coisa, quando você diz, ó, este é o último momento que eu vou estar com vocês, eu não vou estar mais, para onde o Senhor vai, para onde eu vou, vocês não podem ir. Agora não, porque depois cada discípulo, né, teve o seu desfecho final, enfim. Então, eles acreditavam até um certo ponto, mas depois dali era uma cortina fechada, era um mistério. E esse mistério foi, essa cortina foi aberta com a notícia de que Jesus ressuscitou. Mas ele já tinha dito isso. Agora os discípulos acreditarem nisso, né, que houve lá entre eles, com certeza haveria com qualquer ser humano, nessa situação, né, de dúvida, de não acreditar, né, você está louca, né, e tal, como é que um homem ressuscita, né, sai dos mortos para viver novamente, isso é um absurdo. Até eles, né, 3 deles, irem lá e constatarem que Jesus não estava mais lá. E depois disso, lá na frente, Jesus aparece para eles. A cabeça dos discípulos, o pensamento deles, o sentimento deles, era muita coisa na cabeça deles, certo? E eu não tiro a razão deles não acreditarem e duvidarem, ainda mais de uma mulher chegar para eles e contar que Jesus estava vivo. Por que uma mulher teria que ter sido a primeira a receber essa notícia? São todos mistérios, né? Da qual forma Jesus, no meio da gente, né, escolheu para que o mundo pudesse, a partir dali, né, a palavra de Deus, né, chegasse nos ouvidos das pessoas, nos corações das pessoas, como aconteceu, né, quando cada discípulo foi pregar em lugares e divulgar essa boa nova, né? Não fundar, a preocupação de Jesus não era levantar templos, não era nada disso, mas era levar a palavra. Ele queria que essa palavra se propagasse e que mudasse a vida das pessoas, que transformasse a vida das pessoas. Então isso é a grande novidade. Como a própria ressurreição é um grande mistério, mas é uma grande novidade. Ao final do espetáculo da Paixão de Cristo. O que a gente desejava com isso, além, é claro, né, você ator que está lá no palco, né, quando termina, é muito bonito poder você ver essa consagração, esse reconhecimento, através dos aplausos, né, do povo em pé te aplaudindo e gritando, bravo, belo, bonito, parabéns, tudo isso é muito bonito. Mas que, na verdade, o meu objetivo maior, minha busca maior, minha satisfação pessoal como diretor, como ator, como companhia Serarte, era que as pessoas realmente transparecessem no rosto delas, naquela evocação delas, que a mensagem foi transmitida de uma forma realmente que encantou elas mais uma vez. Não repetida vez, de novo não, mas através, porque não era só o teatro, né? Era a dança, era a música e o teatro. Então a gente queria que essa mensagem, que essa forma de evangelizar através do teatro realmente tivesse tocado as pessoas. Para mim não bastava só os aplausos, não era só isso, mas era o que as pessoas levavam consigo daquele momento, daquela experiência, ali de 1h30, de 2 horas, né, de espetáculo. Falar do início de tudo, né, da Companhia Serarte, esse filme, essa cena, esse momento lá no passado, tá sempre vivo e ali na minha memória, né, nas minhas lembranças. O nosso primeiro cenário, a nossa primeira casa, onde tudo começou, onde foi dado o primeiro passo, foi na comunidade São Francisco, né, aqui na comunidade do Buriti, onde na época, né, a gente trabalhando com crisma, com catequese, né, então a gente sentiu essa necessidade. A partir da liturgia a gente teve a oportunidade de poder trazer uma linguagem mais cênica, sabe, mais lúdica, que a gente pudesse, através das artes plásticas, de um grande painel, de uma dança, do teatro, poder levar as pessoas a essa forma de evangelizar. Então tudo começou aí. Talvez naquele momento, se eu for me lembrar agora, talvez eu já estava sonhando com isso, mas ainda não tinha coisa propriamente dita, sabe, pontual. E o que a Companhia Serarte, o que ela formou em termos de pessoas, de humano em si,
das pessoas que passaram pela... É uma grande honra, eu falo isso, mas é uma grande honra para mim poder dizer isso e a minha alegria de poder ver hoje homens e mulheres, né, adolescentes da época, hoje homens e mulheres maduros, adultos, com suas famílias, muitos deles já com formação teatral, né, graduados em teatro, em cursos técnicos, em maquiagem, sonoplastia, professores. Então, a Companhia Serarte trouxe para essas pessoas e deu para elas uma bagagem, seja técnica, seja espiritual, pelo contexto da Paixão de Cristo, pela forma como nós evangelizávamos através do teatro, e fosse pelo humano também. A gente valorizava muito isso. Não era só o teatro só em si, o ato de fazer, mas era o humano, era o espiritual. Então eu acredito muito que essas pessoas que alcançaram hoje grandes, né, abriram asas e que hoje estão aí trabalhando com teatro nas escolas, trabalhando com teatro em vários pontos de cultura, levando a arte, né, o circo, a música, a dança. Então, para mim é uma grande alegria. Então, a Companhia Serarte foi essa porta que lançou e abriu para o mundo e lançou grandes artistas, né, que hoje eu sou assim, sou suspeito em falar, sou fã de cada um deles, pelo que cada um deles hoje se tornou e é, pelo profissional que são. Chegamos ao final desta Paixão de Cristo sobre os olhares humanos. Queremos agradecer a toda a equipe que participou desta montagem desta live e também atores, bailarinos, produção artística, figurinista, que durante esses 20 anos estiveram conosco, que estão fazendo história de paixão em Pacajus. Queremos agradecer também ao Governo do Estado do Ceará e à Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. A vocês, a toda a Companhia Serarte também, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, a todos que contribuem de alguma forma, a padrinhos e madrinhas, o nosso muito obrigado.